Amado Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos envolvidos em Seu nome nesta manhã de luz, nesta casa de fé. Que os emissários do alto estejam conosco, Pai, envolvidos com nossos pensamentos, que possam doar fluidos adequados ao nosso refazimento físico, mental e espiritual. E eu possa estar unida ao mentor Erasmo Gurgel e que ele realize seu trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita, que tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Estudando as penas e gozos terrenos. Afirmamos que admitimos a justiça de Deus e que todo efeito tem uma causa. Consequentemente, nós vamos afirmar que se a causa da aflição não está ligada a esta existência, com toda certeza está ligada a existências passadas. Mas todos os nossos atos trazem consequências que podem ser mais ou menos desagradáveis para nós. Todos, atos bons ou ruins, por menores que sejam, trarão consequências para nós. E é por isso que nós estamos dizendo que estamos fadados, estamos ligados à lei de causalidade, lei do retorno, lei de causa e efeito. Vamos trabalhar com o livro O que é o Espiritismo, no capítulo 1, porque Kardec diz para nós que o homem reencarnando, ele, por intuição e ligado às suas ideias inatas, ele traz tudo o que ele adquiriu em outras existências, em termos de ciência e de moralidade. Isso por intuição, já que ele tem o esquecimento do passado enquanto ele está encarnado. Só enquanto ele está encarnado. Ele esquece tudo o que ocorreu nas outras existências enquanto ele está na vida corporal. E isso para ele vai ser um benefício da providência divina. É importante que ele se esqueça, porque esta encarnação será um novo ponto de partida. Ele pode agir com mais liberdade, independente das pessoas que surjam diante dele. Com a lembrança do passado, ele poderia ter perturbação nas suas relações sociais. Imaginem se eu me colocasse diante de uma pessoa a quem eu prejudiquei na outra existência. De repente, uma mãe, uma filha, um irmão que eu tenha prejudicado em outra existência, isso poderia me perturbar aqui nesta encarnação. Então, eu esqueço de tudo isso, eu vou agir com mais liberdade, senão poderia ser um entrave ao meu progresso. Quando eu desencarno, chego no plano espiritual e todas as lembranças voltam. Lembranças desta existência e lembranças das existências passadas, todas vão voltar diante de mim. Então, lá no Livro dos Espíritos, questões 920 até 940A, Kardec vai conversando com os espíritos e eles vão esclarecendo sobre alguns pontos importantes que podem trazer para nós aflições nesta existência. E o mentor solicita, pensem, à medida que vamos trazendo estes pontos, quais deles podem estar ligados às suas aflições nesta vida, neste momento. A primeira delas, então, é que a felicidade na Terra é relativa à posição espiritual de cada um. Nós, estando encarnados aqui na Terra, nós não vamos conseguir alcançar a felicidade completa, porque a Terra é um lugar de provas e expiações. Todos neste mundo terão sofrimentos, terão provas a enfrentar, vão passar por tribulações e também por dificuldades. Depende do homem suavizar seus males e ter a maior felicidade quanto seja possível. Mas, normalmente, o homem é responsável por seus próprios infortúnios. Se ele estivesse ligado sempre às leis divinas e sempre respeitasse estas leis, com toda certeza, ele conseguiria eliminar os males da sua vida e teria a grande felicidade que é permitida a um espírito imperfeito, que está vivendo aqui na Terra. Então, eles dizem que
A felicidade material é você ter a posse do necessário. Isso já é uma felicidade para nós. A felicidade moral é estar com a consciência tranquila e ter fé no futuro. Então, chegamos com uma reflexão. Neste momento, apesar de tudo, podemos nos considerar pessoas felizes? Porque temos a posse do necessário, estamos com a nossa consciência tranquila e temos fé no futuro? Pensem, meus irmãos. Continuando, ele fala das injustiças aparentes. E nesse caso nós vamos nos lembrar de tantas discriminações e preconceitos. Preconceitos sociais de todos os tipos, preconceitos raciais que afligem os homens, e isso já é motivo de descontentamento. Ora, se eu sou uma mulher, se eu sou mãe e percebo que eu sou tratada com certa discriminação justamente por causa da minha condição de mulher e de mãe, e digo para vocês que isso acontece, não é, Isabel? Eu vou me sentir descontente. Eu vou me sentir, de alguma forma, descontrariada. Eu vou ficar instável ali naquele local. Então, em decorrência de homossexuais, negros, indígenas e uma série de questões que vão afligir o homem em decorrência da sua posição, vamos dizer posição social também. Classes que são desfavorecidas, pessoas que moram na comunidade e quando chegam em algum lugar, são destratados também por conta dessa condição, por conta da forma como estão vestidos, diversas formas de discriminação e preconceito. Então ele diz, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, isso com certeza não aconteceria, porque todas as pessoas seriam vistas com igualdade, com o maior respeito, elas não seriam destratadas, teriam lugar, arrumariam um emprego com facilidade e ninguém morreria de fome. Os espíritos ainda dizem para Kardec, quando o homem praticar a lei divina, terá ordem social fundada na justiça e na solidariedade e tudo será muito melhor para ele. Nenhuma classe social é perfeitamente feliz porque o sofrimento está em toda parte. Como nós dissemos, este mundo de expiações e provas trará tribulações. Então, inevitavelmente, todas as classes sociais encontrarão problemas e aflições, mas as classes sofredoras realmente são as mais numerosas, exatamente por ser um planeta de expiações. Quando o homem tiver transformado a terra em morada do bem e dos bons espíritos, tudo para ele será melhor e será como se a terra fosse um verdadeiro paraíso. Então, novamente, continuem refletindo. Será que nós hoje sofremos a discriminação e o preconceito? E é isso que traz para nós a aflição? Terceiro ponto de vista, fala sobre a perda de entes queridos, que também é causa de aflição para nós, traz grande sofrimento, pode afetar ricos e pobres, representa então aí uma prova ou uma expiação, é lei comum a todos os encarnados. Inevitavelmente todos nós passaremos por isso, não é? Ou perderemos um pai, uma mãe, até mesmo um filho, um irmão. E quando nós perdemos este ente querido, parece que o nosso mundo rui, parece que nossas estruturas acabam. É como se nós perdêssemos o eixo e não encontrássemos mais satisfação na vida. Muitos dos nossos irmãos começam a pensar em suicídio quando perdem o cônjuge tão amado. Então, não tem mais nenhum tipo de satisfação na vida. Mas os espíritos informam a Kardec. Nós conseguimos encontrar consolação na comunicação com os espíritos, sabendo que nós podemos ter este contato com nossos parentes e amigos que partiram antes de nós. Através da evocação, nós conseguimos atraí-los, conseguimos conversar com eles, eles ouvem e respondem, e desta forma a separação não mais existe. Recentemente, para quem me conhece, sabe que perdi minha mãezinha.
Não tem 3 meses, né, amiga? Não tem 3 meses que perdi minha mãe. E realmente está sendo um período completamente arrasador. É difícil permanecer erguida e com um sorriso no rosto, sabendo que não tenho mais a presença de minha querida amiga. Mas eu tenho tido muitos sonhos com minha mãe. Disse para o meu marido recentemente, meu Deus, parece que eu estou conversando mais com a minha mãe agora do que quando ela estava encarnada, porque ela morava em outra cidade e quase todas as noites nós nos encontramos. Esses dias eu acordei soluçando, porque dei um abraço muito apertado na minha mãe e falei, eu estou com tanta saudade de você, mas eu senti o abraço, eu senti o contato. E não existe ninguém que possa me dizer que isso não aconteceu, porque para mim ela realmente vem conversar comigo quase todas as noites. Então está sendo mais fácil por causa disso. Mas, além disso, nós temos também o contato através das psicografias. Existem algumas casas aqui em Guarulhos, casas sérias, onde vocês podem ir e solicitar a psicografia. Uma delas é o Centro Espírita, que se localiza lá na Vila Carmela. Outro é o GBEM, esta que eu estou falando da Vila Carmela, é o Irmãos do Caminho, domingo de manhã. Também o GBEM, que funciona quase todos os dias, no período da noite, se eu não me engano, aqui na Vila Barros. Então, nestas casas, vocês podem solicitar a psicografia. Deve haver outras, mas de pronto eu me recordo dessas. São casas sérias e vocês podem solicitar a psicografia. Outra maneira, trabalhos mediúnicos em termos da psicofonia. Os médiuns estão sempre aqui na mesa, terças, quintas, sábados, domingos à noite. E aí vem o espírito, passa a comunicação e vocês que estão aqui ouvindo podem sentir no coração que realmente é o seu ente querido que está passando esta mensagem. Então, nós podemos receber a consolação através deste contato, sim. Outra questão, necessidade de amar e ser amado é uma lei da natureza. Para o homem de bem, as decepções causadas pela ingratidão e fragilidade dos laços familiares constituem fonte de amarguras. Ele deve lastimar os ingratos e também os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que ele. É claro que para nós vai ser fonte de desgosto. Se eu criei essas duas meninas com todo o meu amor e forneci a elas tudo o que fosse possível e necessário, nós sabemos o quanto nós pais e mães, somos capazes de tirar da boca para oferecer para o nosso filho, tirar do corpo para vestir nosso filho. E quando se torna um adulto, nós já velhinhos, nós não recebemos nem mesmo um telefonema, nem mesmo um abraço, somos destratados, somos excluídos do convívio familiar, porque eles não nos desejam, eles não nos querem. Também aqui, incluindo aqueles amigos que vocês têm todos os apreços possíveis, levam para o seu ambiente doméstico, cercam de carinhos e em determinada ocasião viram as costas, abandonam, e é disso que os espíritos estão falando para nós. Isso é causa de desgosto. Mas ele diz: Jesus foi injuriado, desprezado, tratado como traidor e também impostor. Ninguém tem o direito de se admirar por ser tratado do mesmo modo. Nós devemos pensar que os amigos ingratos que nos abandonam não eram dignos da nossa amizade e que, com toda certeza, mais tarde atrairemos amigos sinceros que nos compreenderão. Foram porque realmente não tinham ligações extensas e fortes conosco. Então, que bom que partiram e nós receberemos outros afetos muito mais sinceros. Os espíritos dizem: você deve se preocupar com o bem que faz aos outros, porque é nisso que você vai encontrar a sua recompensa na terra. A ingratidão é prova de perseverança para o homem de bem, porque quando nós somos surpreendidos com um ser ingrato, isso nos machuca, nos maltrata. E nós podemos pensar: então eu não tenho que fazer mais nada de bom para ninguém, porque nessa terra só existem pessoas desse tipo. Por isso é uma prova de perseverança, porque você ainda assim continua prosseguindo e sempre exaltando este amor, sempre doando benfeitorias.
independente desta pessoa. E sempre confiando nos homens, imaginando que todos são pessoas que passam por dificuldades, contrariedades na vida, mas existe muita gente do bem que pode fazer parte da nossa vida. Então nós não podemos nos revoltar e achar que todas as pessoas são iguais. Continuemos formando elos de amizade e de afeição. A afeição do corpo e da alma. A afeição do corpo, ela é passageira, a afeição da alma é durável, pura e cheia de afinidade. Muitas pessoas podem acreditar que amam alguém, mas podem, na verdade, estarem julgando apenas por aparências. E quando passam a viver de fato com esta pessoa, quando se casam, quando vão morar com ela, é aí que começam a perceber todos os defeitos, todas as qualidades, reconhecem este ser como verdadeiramente é. Por outro lado, muitos podem imaginar que são incompatíveis com alguém, mas quando observam melhor, percebem que têm muitas afinidades, e é daí que nasce o amor durável, o amor que é fortalecido nesses laços de simpatia e afinidade. Nós só conhecemos alguém quando realmente convivemos com esta pessoa. Mas os espíritos dizem, a falta de simpatia entre seres destinados a viverem juntos é fonte de sofrimentos e de amarguras. Por isso, no dia de hoje, nós podemos ter muitos irmãos que estão sofrendo porque estão num casamento infeliz. Porque estão numa união infeliz, porque são obrigados a viver com alguém, ou porque têm filhos, ou porque de alguma forma dependem financeiramente, materialmente desta pessoa, e estão sofrendo com agressões físicas e verbalizadas, ou simplesmente porque se desentendem, de qualquer maneira é contrariado no lar. Isso também é fonte de desgosto. Há males que independem da maneira de agir do homem e que podem atingir o homem mais justo. Aquele que é atingido por estes males deve suportar tudo sem queixas para progredir. Sempre encontrará consolação na própria consciência que traz fé no futuro se ele se esforçar para isso. Então, por melhores que sejamos, podemos encontrar várias contrariedades no nosso dia a dia, várias preocupações, e isso tudo vem através das provas que são necessárias à nossa evolução. Não devemos nos queixar. Podem estar ligadas a enfermidades, a problemas financeiros, dificuldade de encontrar trabalho, entre outras causas. Em último lugar aqui, ele traz para nós as provas da riqueza e da pobreza. E nós sabemos que a prova da riqueza, ela pode ser muito mais perigosa. Os espíritos dizem, os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades artificiais que nós criamos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que o outro possui, aquele que está acima dele possui, este sabe viver de forma mais feliz no mundo. E aí diz, o mais rico é aquele que possui menos aborrecimento, menos necessidades. Este será o mais rico. Quem é verdadeiramente infeliz é justamente aquele que falta o necessário para o corpo e também para a vida de forma geral. E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Nós trouxemos com o Livro dos Espíritos muitas fontes de desgosto, muitas situações onde nós podemos afirmar que nós sofremos na Terra. Eu mesma revelei qual é a minha fonte de desgosto neste momento atual, mas estou superando. Pensem, qual é a sua fonte de desgosto, a sua aflição neste momento? Para você, o que é que está te trazendo contrariedades, desconforto, infelicidade? Nós sabemos no livro no Céu e o Inferno, capítulo 6, que a doutrina das penas e também recompensas do futuro veio trazer aos homens novos deveres, a da caridade, do amor ao próximo. Se o culpado retorna a Deus, se arrepende, se esforça para reparar o mal que foi feito, ele retorna ao bem e aos bons sentimentos. Então nós sempre devemos espalhar o bem,
a paz, a esperança, o amor, porque isso pode fazer com que estes infortúnios sejam reduzidos para nós, sejam suavizados estes males. Então que trabalhemos ativamente para espalhar benfeitorias no nosso lar, no ambiente de trabalho, no local religioso, por todos os lados. Quando nós doamos o bem, tudo isso pode ser amenizado. E muitas vezes nós até nos esquecemos dos nossos problemas quando estamos ativos em trabalhar pelo bem do nosso próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pede e será dado, busque e achará, bate e a porta será aberta. Porque todo o que pede recebe, o que procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Isso quer dizer que nós seremos recompensados segundo o que tivermos feito, sempre assim. Tudo que nós espalhamos no meio ambiente, tudo que nós espalhamos na sociedade, nós vamos colher segundo a lei do retorno. Que possamos fazer o bem em larga escala para que sejamos favorecidos por todo o bem que estejamos fazendo. E neste momento, nos lembrando destes infortúnios, nós vamos fazer uma prece para Deus e para nossos amigos espirituais. Por favor, se envolvam com este sofrimento que vocês estão carregando, com a sua fonte de aflição. Nós pedimos, Pai, Pai nosso, ilumina nossos pensamentos, estejamos ligados ao Mentor, a estes teus espíritos elevados que cuidam de nós e envolvidos com a nossa fonte de aflição, que eles possam iluminar nossa consciência, despertando em nós esperança e muita fé. Possamos encontrar os melhores caminhos a seguir para amenizar estes males em nossas vidas, para reduzir esta sensação de desconforto e descontentamento que nos sobrecarrega. Pai, possamos ter sabedoria e perseverança, muita coragem para enfrentar este período difícil, sabedores que é apenas uma fase que vai passar, que nos promove melhoramento individual, aperfeiçoamento para encararmos as próximas fases, porque isso é necessário para a nossa purificação. Desta forma, nós agradecemos por tudo que o Senhor promove em forma de elevação moral. Nós agradecemos, Pai, por nossos elos familiares, por nossos elos de amizade, por todos estes seres que são colocados diante de nós e que nos auxiliam nos momentos difíceis, que possamos ter o Mestre Jesus como exemplo e guia para espalharmos o bem, cumprindo sempre com as leis de caridade e amor ao próximo, para que este mundo se transforme num mundo muito melhor. Graças a Deus, graças a Jesus, eu agradeço a presença do Mentor Erasmo em mais este trabalho de fé. Paz e luz a todos os meus irmãos, gratidão por este momento.